Senhor nosso Deus, nós queremos dar graças ao Senhor. A palavra diz que Tu és um Deus cheio de bondade e de misericórdia. Nessa noite nós nos apresentamos diante da Tua face, exatamente acreditando na Tua graça e na Tua misericórdia. Olha para todos nós aqui presentes, Pai. Olha para cada um de nós. Atenta para as nossas necessidades. Atenta também, Pai, para a gratidão que há em nossos corações, o louvor e a adoração que iremos prestar ao Senhor nessa noite. Que o Senhor receba cada gesto nosso, meu Pai, do trono da Tua graça. E que tudo, ó Deus, que esse momento que nós estamos vivendo de culto nessa noite, possam ser momentos de edificação para a vida de cada um de nós. Pedimos em favor da Tua palavra, que ela venha ao encontro das nossas necessidades e que o Senhor traga, através da Tua palavra, edificação e desafios para a vida da gente. Continua conosco, meu Senhor, nos dá a Tua bênção, Tua direção e abençoa também aqueles que ainda não chegaram, que estão por vir, que eles estejam debaixo do cuidado do Senhor. É assim que oramos agradecidos no nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos convidar o grupo de louvor e vamos estar cantando ao Senhor nesse momento. Vamos nos colocar em pé para fazer isso. Distanciamento, somado à máscara no rosto, dá uma apatia incrível. Porque até quando a gente começa a cantar, a voz já não sai do mesmo jeito que acontecia quando a gente estava sem as máscaras, né? Sem as máscaras, as vozes eram mais fortes, bem mais definidas, e a gente conseguia se envolver bem melhor no momento de louvor e adoração ao Senhor. Mas a gente pode fazer isso com as máscaras e manifestar ao nosso Deus o louvor, gratidão, a adoração que é no coração da gente. Graças a Deus, irmãos. Amém? Amém? Amém. Às vezes a gente vem para cá, né? No mesmo costume, toda quinta, todo domingo, mas que hoje, especificamente hoje, nessa quinta-feira, a gente esteja disposto a sair da mesmice e pronto, gratidão o novo que o Senhor tem para a nossa vida nessa noite. Então vamos tomar com alegria, porque Ele é nosso Senhor, nosso Salvador, Ele é exaltado no
presença do Senhor. Existem muitas vozes lindas, maravilhosas no mundo, mas é a sua que Deus ama escutar. Então não deixe de louvar o nome desse Deus tão maravilhoso. Nunca perca essa viagem. Adore, simplesmente adore. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abre o meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente. Oh Deus, por tua bondade, libertas eu ser do calor deste lugar. Se derrame, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço. Oh Deus amado, meu fogo, Senhor, recebe essa adoração, Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abre o meu coração. Oh, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És-me o Senhor e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente. Oh Deus, por tua bondade, libertas eu ser do calor. Se derrame, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso de ti, Senhor. Me derramar, dizer que sou moço, tu és famoso, te amo, Senhor. Dizer que sou Amém? Pode sentar. Só os visitantes, por favor, fiquem de pé. Só para a gente identificar a sua presença. Queremos agradecer a presença de vocês. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Pode sentar. Nós temos os cultos sempre às quintas e aos domingos. Pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã, nós temos a nossa classe com grupos específicos. E à noite, às 19 horas, culto de adoração ao nosso Deus. Cada uma de vocês se sinta convidada pela nossa igreja para estar conosco, portanto, no próximo domingo. Bem, assentados como os irmãos se encontram, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 7. Eu irei fazer a leitura dos versos ímpares e os irmãos
em uníssono, lerão os versos pares. Efésios, capítulo 4, de 1 a 7. O texto estará sendo projetado aí, para que os irmãos possam fazer a leitura em uníssono. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, que Ele nos ajude a compreender e aplicar sua boa palavra na vida de cada um de nós. Amém? Amém, irmãos? Bem, nós vamos viver agora o nosso momento, de intercessão. Não sei se os irmãos têm algum pedido específico para que a gente possa orar nesse momento. Orar pela congregação em Ibiaçu. Pois não. Orarmos pela irmã Maria, está precisando das nossas orações. Tem andado adoentada já há um bom tempo, não é? Vamos orar para que o Senhor possa interferir na vida da sua serva e restaurar sua saúde. Temos outro pedido, irmãos? Pois não. Ok. Pois não. Que a irmã Nete tem uma viagem tranquila, né? Ok, a saúde do irmão Lindolfo. Bem, eu vou pedir a dois irmãos que nos... Pois não, irmã Terezinha? Precisamos orar então pelas nossas igrejas, né? O corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a vinda dele está próxima e a gente precisa estar realmente preparados para isso. Bem, eu quero pedir a dois irmãos que possam estar orando por esses pedidos. Eu quero pedir a irmã Lourdes, já foi convocada aqui várias vezes no culto e não estava. Hoje ela veio, então não vou deixá-la de fora. E a irmã Lourdes estará orando pelos irmãos da nossa igreja que estão enfermos, não é? Nós temos um grupo de irmãos que se encontram enfermos. Irmão Lindolfo, como já foi mencionado aqui, irmã Maria também está enferma, mas nós temos a irmã Jamile, irmã Lieude, que a gente não pode esquecer de orar pela irmã Lieude,
a luta dela não tem sido fácil. A gente tem também a irmã Wanda, temos a irmã Judite, esses irmãos que precisam. Irmão Joca, irmã Marta. Então temos um bom número de irmãos que estão necessitando das nossas orações. Irmã Lourdes estará orando especificamente por esses enfermos. A irmã Lília está com um problema na visão e precisando. Irmã Lília Duque, vamos estar orando pela irmã Lília. Bem, e vamos pedir também para que o irmão Paulo Marinho esteja orando pela nossa região, esses problemas que foram mencionados pelo irmão Glaucio, problema da violência, mas também essa campanha eleitoral, para que Deus esteja trazendo paz, tranquilidade à nossa região, e que isso tudo aconteça na mais perfeita paz, não é? Vamos estar orando por isso. Também, irmão, lembre-se de estar orando o nosso estado. O Brasil, na verdade, está vivendo, parece-me que uma nova onda de Covid, e o nosso estado está envolvido nessa nova onda. Os casos em Baitaba começaram a acontecer e a gente precisa estar trabalhando com mais critérios em relação a essas questões, nos preparando também para isso, evitando essas aglomerações necessárias e orando por aqueles que estão enfermos. O sobrinho da Priscila, Elvio, em Brasília, foi acometido também pelo Covid, foi hospitalizado ontem à noite, ele tem algumas dificuldades, e que a gente esteja orando também pelo Elvio, para que Deus possa interferir na vida dele e restaurar a sua saúde. Vamos estar orando então, irmão Paulo e a irmã Lourdes. Oh Deus, é verdade. Amém, Senhor. É verdade, Deus. Oh Deus. Senhor, Senhor. Oh Deus. Oh Deus. Sim. Oh Deus. Oh Deus. Sim, meu Senhor. Sim, meu Deus. É verdade, meu Deus. Oh Deus. Sim, meu Deus. Oh Deus. Oh Deus. Sim, meu Senhor, Deus. Oh Deus. Amém, meu Senhor. Sim, meu Deus. Oh Deus. Oh Deus. Sim, meu Senhor. Sim, meu Deus. Oh Deus. Oh Deus. Em nome de Jesus.
Oh Deus, oh Deus. Sim, meu Deus. Oh Deus, oh Deus. Sim, sim. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, aquece o coração da gente, em nome de Jesus. Aquece. É verdade, meu Senhor. Oh Deus. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Oh Deus. Sim, meu Deus. Oh Deus. Sim, meu Senhor. Amém, meu Senhor. Amém, meu Deus. Glórias sejam dadas a Ti, meu Senhor. Deus, nosso Pai, compadece da gente, Pai. Em nome de Jesus, cuida da gente, meu Deus. Em nome de Jesus. Oh Deus. Oh Deus. Oh Deus. Sim, sim. Oh Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Oh Deus. Sim, meu Senhor. Sim, meu Senhor. Amém, meu Deus. Sim, meu Deus. Glória ao teu nome por isso. Oh Deus, tu és Deus de misericórdia. Amém, meu Senhor. Amém. Oh Deus. Oh Deus. Louvado seja o teu nome, meu Senhor. Sim, meu Senhor. Obrigado, meu Deus. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Oh Deus, aquece a vida da gente. Aquece o coração da gente, a alma da gente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aquece. Pai, fala o coração do povo, em nome de Jesus. Ó Deus, edifica o teu povo, em nome de Jesus. Aproveita, meu Pai, aproveita a oportunidade. Fala o coração, muda a direção, em nome de Jesus. Ó Deus, ó Deus, tira cada um de nós a letargia, meu Pai. Ai, não podemos continuar tão apáticos, tão indiferentes, meu Senhor. Ajuda-nos em nome de Jesus. Oh Deus, tem misericórdia, meu Senhor. Oh Deus, tem misericórdia. Sim, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, tem misericórdia. Em nome de Jesus. Sim, meu Senhor. Sim, meu Senhor. Oh Deus. Oh Deus. Sim, meu Senhor. Em nome de Jesus. Sim, meu Senhor. Oh Deus. Oh meu Deus. Oh Deus. Oh Deus, compadece-te, Pai. Aquece, Pai, o coração de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Oh Deus. Oh meu Deus, tem misericórdia. Oh Deus. Oh Deus, clamamos por socorro na vida de cada um deles, meu Deus. Tu podes, Pai, tu podes cuidar e abençoar, tu podes dirigir, tu podes ungir, tu podes, Pai, trazer os teus filhos à tua casa em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, em nome de Jesus, oh Deus.
Oh, Deus, se conosco, em nome de Jesus. Oh, Deus, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Oh, Deus, sim, Senhor. Oh, Deus, oh, Deus. Oh, Deus, oh, Deus. Oh, Deus. Sim. Sim, Deus, em nome de Jesus. Oh, Deus. Oh, Deus, tem misericórdia. Sim. Em nome de Jesus, Pai. Amém, meu Senhor. Oh, Deus, glorificado seja o Senhor. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. Oh, Deus, oh, Deus. Oh, Deus, abençoa teu servo, Pai, em nome de Jesus. Sim, Senhor. Sim. É verdade, meu Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Amém, Senhor. Meus irmãos, vamos convidar mais uma vez o grupo de louvor. Enquanto o grupo de louvor está se aproximando, quero lembrar aos irmãos de que o próximo domingo nós teremos celebração da Ceia do Senhor. Os diáconos já devem estar com tudo preparado para a celebração da ceia. Acontecerá próximo domingo à noite. E aqueles irmãos que não poderão estar presentes aqui, poderão ir em seus lares mesmo, já que o culto está sendo transmitido online, então vocês poderão participar desse momento em suas próprias casas também. Não devemos esquecer de continuar fazendo da oração pelos enfermos o nosso alvo diário, para que Deus possa realmente estar cuidando de cada um desses irmãos. Doença, quando vem, não vem sozinha, vem com problemas emocionais, e a gente precisa orar ao Senhor para que o povo de Deus tenha o equilíbrio necessário para enfrentar esse tipo de dificuldades. Vamos adorar ao Senhor. Convido os irmãos a colocar de pé mais uma vez. Eu peço que os irmãos também estejam orando sempre como irmã, que nós temos confiado no Senhor pela cura dela. Que o Senhor, os irmãos não esqueçam, né, de estar sempre orando por ela. Eu não falo sempre, porque eu sei que os irmãos já têm na mente, mas só para relembrar. Que a gente
Deus, irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós queremos fazer o estudo da primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. Já fizemos de Tiago, Coríntios, já fizemos de Colossenses, Filipenses, 1ª, 2ª e 3ª João, 1ª e 2ª Pedro, e agora estaremos fazendo a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e depois iremos para a segunda carta. São 10 versículos, então nós vamos fazer essa leitura de maneira responsiva, tornar a leitura mais dinâmica. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Amém? Meus irmãos, quando nós lemos essa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, precisamos atentar para o fato de que essa primeira carta aos Tessalonicenses é, na verdade, a primeira de todos os escritos do Novo Testamento. Essa é a carta mais antiga, é o escrito mais antigo do Novo Testamento. Eu sei que, por ordem, nós encontramos no Novo Testamento Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles não foram os primeiros. Repito, o primeiro livro, a primeira carta escrita, o primeiro escrito que nós temos no Novo Testamento é de 1 aos Tessalonicenses. Além de Tessalonicenses, há apenas um texto da Bíblia que a gente pode considerar como o texto mais antigo, o primeiro texto que está relatado lá em Atos 15, de 22 a 29, que é quando havia um problema na igreja a respeito de se o novo crente, o crente gentil, deveria ou não ser circuncidado. Então há uma peleja entre Paulo e alguns judeus, ali em Antioquia. Então Paulo vai à igreja de Jerusalém, a igreja de Jerusalém estuda e envia essa carta. Ela, portanto, a gente pode considerar como a primeira carta, mas dessas que nós temos acesso aqui, a primeira é realmente a de 1 Tessalonicenses. Paulo escreveu essa carta aproximadamente entre os anos 51 e 53 depois de Cristo. Isso significa que essa carta foi escrita 20 e poucos anos depois da ascensão de Jesus. Muito próximo, portanto, daquele contato inicial que eles tiveram com Jesus. Agora, algo que me chamou a atenção
é que Paulo passa em Tessalônica, isso está descrito em Atos 17, verso 2. Paulo passa ali, o texto diz, 3 sábados. Então, durante 3 semanas, Paulo passa em Tessalônica. Mas o que me chamou a atenção é que Paulo deixa, quando Paulo sai de Tessalônica, ele deixa ali uma verdadeira congregação de crentes bem instruídos na palavra de Deus. 3 semanas apenas foi o tempo suficiente para Paulo, através da pregação do Evangelho, marcar a vida de muitas pessoas. E isso me faz refletir no seguinte: quanto tempo eu e você temos de crentes? Vamos encurtar mais a pergunta. Quanto tempo você mora em Ubaitaba? Quantas pessoas você pode apontar hoje que essas pessoas são fruto do seu trabalho de evangelização e de discipulado? Em outras palavras, quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Em 3 semanas, Paulo levou muita gente aos pés do Senhor. Agora o texto diz que Paulo foi obrigado a sair de Tessalônica. Houve uma pressão muito grande. Por conta dessa pressão e perseguição, os crentes de Tessalônica decidem então orientar Paulo e dizer: Paulo, deixa a cidade, porque senão você pode sucumbir aqui. Isso tudo está no capítulo 17 do livro de Atos. E Paulo então deixa Tessalônica, mas Paulo ficou emocionalmente atrelado àqueles irmãos. Ele sabia que ali algumas pessoas tiveram o privilégio de não somente ouvir, mas se quedar ao Evangelho da Graça. E entregaram suas vidas a Jesus e declararam a sua fé pública em Jesus. E é interessante que, se a gente der uma lida em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 17 a 18, Paulo vai demonstrar que teve grande interesse, grande desejo de voltar àquela igreja, mas foi impedido. Olha o capítulo 2, verso 17 e 18. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso bem quisemos uma e outra vez de ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás impediu. O diabo não permitiu que Paulo fosse. Havia o desejo, havia a vontade, havia o interesse de rever esses irmãos, mas o diabo não permitiu que Paulo pudesse ir a ele, mesmo que declara isso nesse texto. Então o que é que Paulo faz? Paulo faz o seguinte: já que eu não posso ir, eu vou mandar alguém ir em meu lugar. A mesma estratégia que Jesus vai usar no capítulo 5 de Marcos, quando ele expulsa aqueles demônios que haviam no rapaz, e aqueles demônios se infiltraram naqueles porcos, e os porcos caíram no despiandeiro, e as pessoas disseram: quero que você vá embora da nossa cidade, porque você deu muito prejuízo para a gente. E qual é a estratégia que Jesus usa para que aquela cidade não deixe de ouvir a mensagem do Evangelho? Ele diz ao homem que foi liberto: olha, fica aí e fala para a tua família, e fala para teus parentes, fala para as pessoas que você conhece a respeito do que Deus fez por você. Paulo vai usar a mesma estratégia aqui. Ele foi impedido de retornar a Tessalônica, então ele agora envia Timóteo. Essa mesma carta, no capítulo 3, o verso 1 e 2. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão, e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Não posso ir, mas Timóteo pode. Timóteo tem livre acesso.
Acontece que Timóteo vai até Tessalônica e ali Timóteo presencia o que Deus fez e o que Deus estava fazendo em Tessalônica. E quando Timóteo retorna, é só você agora dar uma lida no próprio capítulo 3, o verso de número 6, Paulo vai dizer: vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós. Timóteo volta agora trazendo novidades, boas notícias a respeito daqueles irmãos. Boas informações a respeito daqueles irmãos. E isso mexeu com Paulo. Se a gente olhar exatamente para esse texto, quando Paulo começa essa carta, você vai observar no verso de número 2 que Paulo vai mencionar duas coisas importantes a respeito daquela igreja. Ele diz assim: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Por conta dessas informações que ele agora acaba de receber, as boas notícias que vieram da igreja de Tessalônica, Paulo manifesta duas coisas. A primeira delas, uma gratidão permanente por todos aqueles irmãos. Eu sou muito grato a Deus, diz Paulo, por cada membro dessa igreja. Será que você é capaz de poder dizer isso a respeito dessa igreja? Eu sou grato a Deus pela vida de cada membro e congregado da primeira igreja batista de Ubaitaba. Será que os membros dessa igreja são capazes de dizer isso a seu respeito? Eu sou grato a Deus pela vida do irmão ou da irmã. Será que nós somos capazes de mencionar isso ou de ouvir isso também a nosso respeito? Mas Paulo disse que ele era profundamente grato pela vida de cada pessoa daquela igreja. A segunda coisa que vai mostrar a empatia que Paulo tinha pela igreja de Tessalônica está ainda no verso 2, quando ele diz: fazendo menção de vós em nossas orações, isto é, todas as vezes que Paulo dobrava o seu joelho para falar com o Senhor, ele dizia ao Senhor: Senhor, lembra dos crentes de Tessalônica. Senhor, abençoa os membros daquela igreja. Tem sido esse o mesmo comportamento seu, meu, de cada um de nós? Todas as vezes que nos quedamos diante da presença do Senhor, a nossa igreja tem sido o foco das nossas orações. Temos orado verdadeiramente uns pelos outros, clamamos a Deus por um mover de Deus, por um abençoar do Senhor na vida de cada membro e congregado dessa igreja. Somos instrumentos usados por Deus para interceder diariamente por ele, a fim de que os céus literalmente se rasguem e bênçãos da parte do Senhor se derramem sobre a vida de cada membro e congregado dessa igreja. Temos agido ou reagido dessa maneira? Paulo ouve boas notícias e começa essa carta exatamente falando dessa profunda empatia que ele tinha com os membros daquela igreja. A grande pergunta que fica na mente da gente é: que boas notícias eram essas que Paulo ouviu de Timóteo? Ele vai começar a falar sobre isso a partir do verso de número 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Essa é a primeira coisa que Paulo vai colocar. O tipo de fé que aqueles crentes manifestavam fez bater o coração de Paulo muito forte. Ele percebeu que todo o seu trabalho não havia sido em vão. Havia um tipo de fé extraordinária. Olha, Paulo vai usar o termo obra da vossa fé. Não é aqui uma crença estática. Essa fé que os crentes de Tessalônica manifestavam era uma fé que tinha a ver com dependência absoluta de Deus na vida.
A igreja de Tessalônica, se você der uma lida lá em Atos 17, todo o trabalho de Paulo começa com perseguição, com crítica, com levantes. A igreja de Tessalônica continua vivendo esse mesmo tipo de experiência, mas apesar das dificuldades, em meio aos problemas e às adversidades, aquela igreja mantinha viva a sua fé. Ela dependia do Senhor. Era uma fé que gerava dependência do Senhor. A crença que eles tinham é que Jesus é que era Senhor de tudo e de todos. Não era Senhor apenas de suas vidas. Jesus era Senhor daquela cidade. Jesus era Senhor das autoridades políticas daquela cidade. Jesus era Senhor das circunstâncias. Jesus era Senhor sobre os problemas, doenças ou qualquer adversidade que eles pudessem experimentar. Jesus era Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. E quando, meus irmãos, eu e você descansamos sob essa certeza, não há nada nem ninguém que consiga derrubar a vida da gente. A nossa fé permanece forte, inalterável. Essa era a fé que havia agora empolgado o coração de Paulo. Essa era a primeira boa notícia, o tipo de fé que os crentes de Tessalônica manifestavam. Uma fé dependente de Deus. Mas também Timóteo vai falar a respeito dessa fé, e a obra da vossa fé aqui é uma fé em ação, e nesse sentido não é apenas uma fé que depende de Deus, mas uma fé que é extremamente operosa, é uma fé de resultados. Não é a fé que a gente poderia chamar hoje de mera crença religiosa. Era uma fé que produzia resultados, porque era uma fé que se manifestava primeiramente em favor do outro. Se você olhar Tiago, capítulo 2, verso 14 a 18, Tiago vai começar a fazer uma avaliação crítica a respeito da declaração de fé que estava presente na vida de alguns crentes, a quem ele escreveu. Ele diz, olha, que história é essa que vocês declaram que tem fé, mas não tem obras? Se vocês virem uma pessoa passando dificuldade, necessidade, então você vai simplesmente olhar para essa pessoa e vai dizer, eu vou orar por você? Deus te abençoe? Tiago disse, que tipo de fé é essa? Essa é a fé morta, ela não serve para nada. Essa é a fé estática, é fé que está em falência diária. Mas a fé que os crentes de Tessalônica manifestavam era uma fé operosa. Paulo fala aqui em obra da fé. Era uma fé que estava sempre sendo ativada na vida de cada crente. A necessidade de um era a necessidade de todos. O problema de um era problema de todos. E isso empolgava Paulo, porque tinha tudo a ver com os princípios do Evangelho de Jesus Cristo, com a realidade que foi vivida pela igreja primitiva de Jerusalém, no capítulo 2 do livro de Atos, onde aqueles membros estavam de tal maneira unidos, que a Bíblia diz, nenhum deles tinha necessidade alguma, eles se ajudavam, eles se sacrificavam um pelo outro. Eles não pensavam assim, mas eu tenho o meu pão hoje e amanhã eu vou ter. Eles criam em Deus, o Deus que me deu o pão de hoje irá me dar o pão de amanhã. Amém? É o nosso Deus. Deus não é o Deus de ontem, Deus não é o Deus de hoje apenas. Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de eternamente. Era essa a crença que estava cravada aqui na mente, no coração de cada membro da igreja de Tessalônica. Esse tipo de fé, uma fé dependente de Deus, uma fé operosa. Agora, se você olhar, por exemplo, para aquele tipo de fé que era manifestado, era uma fé também que estava sendo manifestada em favor da própria obra de Deus. Aqueles crentes faziam a obra de Deus em meio
os grandes obstáculos, as perseguições, as críticas, as ameaças. Não era fácil para eles declararem a sua fé cada dia. Não era, não. Nós hoje vivemos as facilidades da fé. Mas aqueles crentes não. Eles viviam as dificuldades da fé, os obstáculos da fé. Eles sabiam que é ter necessidade, que é enfrentar dificuldades, mas acima de qualquer outra coisa, eles sabiam do valor que era crer e depender de Deus. Eles sabiam que Deus era fiel, cumpridor de todas as suas promessas. Em meio a toda essa pandemia que estamos vivendo e devemos continuar vivendo durante muito tempo ainda, é o que tudo indica, nós precisamos entender que nós cremos um Deus que está acima das circunstâncias. Um Deus que detém nas mãos o controle da vida e dos problemas que estão em nosso entorno. Quando vivemos esse tipo de realidade da fé de dos Tessalonicenses, aí sim, nada vai abater a gente, nada vai obstruir a nossa caminhada, nada vai nos entristecer ou nos amedrontar o suficiente a ponto da gente abandonar a nossa carreira. Isso empolgou o coração de Paulo. Não há uma notícia melhor para quem confia no Senhor, como o apóstolo Paulo, para quem prega o evangelho da graça, do que perceber isso. Mas aquele tipo de fé que eles manifestavam era também a fé que evidenciava Jesus, dia e noite. A fé que dependia do Senhor e era operosa, ajudando pessoas, investindo na obra de Deus. Era a fé que dava a Jesus e unicamente a Ele a honra, o louvor e toda a glória. Isso empolgou o coração de Paulo. A segunda coisa, a segunda notícia que Paulo ouviu, está ainda no verso 3, a parte B, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé e do trabalho do amor. Olha que coisa bonita. O amor que compartilhavam fascinou o coração de Paulo. É interessante que Paulo usa uma expressão aqui que eu acho belíssima, trabalho do amor. Era o amor de Deus agindo na vida daqueles crentes e determinando seus sentimentos, seus pensamentos, suas palavras e suas ações. Era Deus determinando todas as coisas na vida daquela igreja. Essa expressão aqui nos dá a ideia de um amor quase que encarnado. Era o amor se manifestando de maneira plena, completa na vida da membresia daquela igreja. Trabalho do amor. Amor que compartilhavam em relação à obra de Deus. Não faziam por obrigação, por dever, faziam por amor. Quando serviam uns aos outros, faziam por amor. Quando oravam por pessoas que ainda não haviam entregado suas vidas a Jesus e, portanto, viviam uma realidade completamente diferente da pregoada pela palavra de Deus, eles faziam isso com amor. Amor determinava a sua mensagem e os seus relacionamentos. Mas há uma terceira notícia que Paulo vai ouvir da parte de Timóteo, que ainda está no verso 3, lembrando da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Agora, Paulo percebeu que aquela era uma igreja que vivia a expectativa, ou que alimentava sempre a expectativa da vinda de Jesus. As perseguições que aqueles irmãos sofreram em nada afetaram essa expectativa. Eles viviam quase que 24 horas por dia, dizendo: Jesus vai voltar. E qual é a importância disso? É que quando a gente vive a expectativa diária da vinda de Jesus, nós estamos sempre de pé. Ninguém descansa, ninguém baixa a guarda.
Se você tem realmente a consciência de que Jesus pode voltar em meio ao culto dessa noite, então você vai estar bastante atento para cada coisa que está acontecendo aqui. Seu coração se divorciará das coisas que estão lá fora e você ficará atrelado às coisas de Deus, às coisas do céu. O grande problema que nós observamos hoje é que nós perdemos a expectativa da segunda vinda de Jesus. Talvez pelos mais de 2000 anos de expectativa que a igreja viva, então muitos de nós às vezes já estamos achando de uma maneira direta ou indireta de que isso não vai acontecer por agora. É por isso que muitas vezes nós temos relaxado na nossa conduta cristã. Nós vivemos hoje como se Jesus fosse voltar daqui a 10 anos, a 20 anos. Nós criamos, estabelecemos nossos sonhos e nesses sonhos não está inserido aí a vinda do Senhor Jesus. Queremos que os nossos projetos se efetivem. Eu quero casar, eu quero construir uma família. Eu quero ter uma boa profissão. Eu quero ter dinheiro. Eu quero ter uma aposentadoria boa. Eu quero ter um salário poupudo. Eu quero, depois que me aposentar, ter condições suficientes, não só para me sustentar, mas para sustentar ainda aqueles que estão próximos de mim. Nós temos planos e projetos para a vida, eles são apenas nossos. Talvez por isso a gente tenha relaxado tanto na vida cristã. Muitos que poderiam estar na casa de Deus hoje à noite não estão porque perderam a expectativa da vinda de Jesus. Muita gente em nossas igrejas tem tempo para qualquer coisa da vida secular, mas não tem tempo para o Senhor. Nós temos tempo para participar da vida comum lá fora. Nós investimos nosso tempo, nosso talento, mas nós não fazemos nada disso em relação ao trabalho de Deus. Se formos ainda muito mais incisivos com o nosso comportamento, perceberemos que nós assistimos mais coisas seculares do que nos debruçamos na palavra de Deus. Nós gastamos mais tempo conversando com as pessoas, muitas das vezes coisas que não têm o menor valor para a gente, do que conversamos com aquele que detém nas mãos todo o poder da nossa vida, do nosso tempo, sobre o nosso dinheiro, sobre a nossa família, sobre o mundo em que nós vivemos, o Deus da nossa vida. Isso acontece porque nós perdemos a expectativa da vinda de Jesus. Paulo ficou fascinado com aquela igreja porque ela não permitiu que isso acontecesse. Ela estava sempre focada nisso. Ela não baixava a guarda. Eu preciso estar 100% na presença do meu Deus, porque a qualquer hora a trombeta vai tocar e eu vou desaparecer dessa terra e vou me encontrar com o meu Senhor e vou morar com Ele para sempre. Aquilo era o desejo, era o sonho, era a paixão dos crentes de Tessalônica. Hoje a nossa paixão qual é? Qual tem sido a nossa paixão? A quem nós temos dedicado mais do nosso tempo, da nossa atenção, do nosso interesse? O que tem nos dado mais prazer em nossa vida? Se você perguntasse aos crentes de Tessalônica, eles diriam o seguinte: sabe o que é que me dá mais prazer? É saber que um dia eu estarei diante do meu Senhor e viverei com Ele por toda a eternidade. Um dia eu poder saber que essas perseguições, ameaças, dificuldades, problemas que estão aí me envolvendo, me massacrando emocionalmente, tudo isso vai passar porque Jesus tem um controle sobre isso. Sabe, um dia tudo isso vai se apagar e eu estarei diante do Cordeiro de Deus e adorarei o seu nome por toda a eternidade. Essa é a minha alegria. É por isso que eu vivo aqui, é por isso que eu prego nessa terra, é por isso que eu sou crente, porque eu creio que um dia estarei diante do Cordeiro de Deus e viverei com Ele para sempre. Meus irmãos, se a gente desfrutasse dessa mesma expectativa, seríamos crentes melhores, teríamos igrejas melhores. E por extensão, nós observaríamos uma sociedade melhor. Aí no verso 4, o apóstolo Paulo vai dizer, Paulo olha para
essas virtudes, essas ações da igreja de Tessalônica, e aí Paulo abre um espaço para fazer o comentário e dizer para esses irmãos, meus irmãos, olha o verso 4, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Paulo está dizendo, meus irmãos, depois de tudo isso que eu vi, depois de tudo isso que eu ouvi da parte de Timóteo, eu não tenho nenhuma dúvida, vocês foram eleitos por Deus. Deus escolheu vocês. Vocês foram escolhidos dentre essa sociedade para servir ao Deus vivo. Tem declaração mais bonita nisso do que essa? Tem declaração mais bonita do que essa? De saber que eu e você fomos eleitos por Deus? Mas a Bíblia diz isso a nosso respeito. Ela testemunha isso a respeito da minha vida e da sua vida. Nós fomos eleitos por Deus antes da fundação do mundo. E fomos eleitos para viver a nossa vida para o louvor da glória dele. E Paulo considera essa eleição baseada também em algumas questões importantes que ele vai retratar agora aqui no verso de número 5, quando ele diz: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós e por amor de vós. Paulo está dizendo em primeira instância que vocês foram eleitos por Deus, e eu sei disso, por causa primeiramente dessas virtudes anteriores que Timóteo mencionou, mas agora também foi pela maneira como vocês receberam o evangelho. Ou melhor, como o evangelho chegou a cada um de vocês. Foi através da pregação, do poder. Paulo usa Espírito Santo, certeza absoluta. Eu preguei com grande convicção, eu preguei aquilo que eu acredito e preguei por amor a vós, diz o verso 5. E tudo que começa com essas bases, não tenha a menor dúvida, vai dar certo, sempre dá certo. Paulo diz agora, olha, eu reconheço a eleição de vocês, pela maneira também como vocês receberam o evangelho. Olha o verso de número 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Isso me chamou a atenção, como eles receberam o evangelho. Tribulação e gozo no coração. Por fora, eles só tinham problemas. A sociedade procurava oprimi-los de toda maneira. Havia perseguição, ameaça, problema, dificuldade. Tem muita gente que quer viver a vida cristã sem ter problema nenhum. Se nós queremos ter ou viver a nossa vida cristã sem problemas, então estamos no lugar errado. A Bíblia diz que todos aqueles que desejam viver piedosamente sofrerão problemas, retaliações, dificuldades. E aqueles crentes tinham uma série de problemas ao seu redor, mas a Bíblia diz que dentro deles havia gozo. É a experiência do verdadeiro cristão. O diabo cria os problemas e tenta atrapalhar a vida de todo jeito, mas no coração da gente, Deus implanta a alegria do Espírito Santo, que não morre, que não acaba, que não é sufocado pelos problemas e as dificuldades da vida. Porque essa alegria é a alegria do céu. Lembra de Atos capítulo 16? Paulo está lá, maniatado. Paulo está preso, encarcerado, as costas rasgadas, carne ali à vista. Recebeu chicotadas, estava todo cheio de feridas. Doía muito, mas a Bíblia diz que à meia-noite ele adorava o Senhor. Por quê? Porque mesmo seu corpo estando quase em chagas, mas a sua alma estava repleta da alegria do Espírito Santo. Essa é a vida do crente. Essa é a vida cristã, é a realidade cristã que empolga o coração de Paulo, porque os problemas podem vir do jeito que vierem. A alegria do Senhor suplantará qualquer dificuldade no seu entorno. E aí Paulo vai encerrar dos versos 7 até o verso 10.
E agora Paulo vai falar a respeito de uma outra virtude daqueles crentes, ou a quarta boa notícia que Timóteo passa para ele. É a notícia de que aqueles irmãos haviam se tornado verdadeiros referenciais para outra igreja, para outras igrejas. Quem não fica feliz com um negócio desse, com a informação dessa? Olha o verso 7 e 8. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acácia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Que igreja é essa? Que igreja é essa? Aqueles irmãos foram forjados na dor, no sofrimento, na fornalha. Mas independentemente dos problemas, eles agora são referenciais para outras igrejas. E referenciais em quê? 3 aspectos eu quero ressaltar. Primeiro, como uma igreja multiplicadora de vidas. Se você olhar o verso 8, você vai observar que Paulo diz, por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia, Acaia, mas em todos os lugares. Aqueles crentes não apenas receberam o evangelho, mas eles agora compartilhavam o evangelho. Pregavam o evangelho, testemunhavam da fé, e tudo isso servia de exemplo para as pessoas que ouviam a respeito da graça de Deus. Meus irmãos, se a gente conseguir encarnar essa realidade aqui, a nossa cidade vai mudar de cara. Já não precisaremos estar orando necessariamente pela violência aqui. O que nós veremos é vida, centenas e aos milhares se rendendo ao Senhor. É uma Tessalônica implantada em Ubaitaba, gerando vidas, multiplicando vidas para o louvor e glória do nome do nosso Rei Jesus. Eles se tornaram referenciais não apenas como uma igreja que multiplicava vidas, que se interessava pela salvação de pessoas, que atingiu não só Tessalônica, mas Macedônia, Acaia e todos os lugares, é a expressão que nós temos aqui. Mas ela também se tornou uma igreja de fé irremovível. Se você olhar o verso de número 8, a parte B, ele diz assim, verso 8 diz assim, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que dela nós não temos necessidade de falar coisa alguma. A fé daqueles crentes se tornou tão evidente que Paulo já não precisava testemunhar mais. Os vizinhos da membresia daquela igreja diriam, olha, aquele crente ali é gente de Deus. As pessoas do local de trabalho olhavam para o crente, para o membro da igreja de Tessalônica e diziam, olha, aquele ali é um homem de fé, aquela ali é uma mulher de fé. Eles olhavam, eles observavam a vida dos crentes de Tessalônica e testemunhavam, não apenas da evangelização, mas também da fé irremovível. Da fé que supera problemas, dificuldades, adversidades. Mas eles também eram referenciais como uma igreja que gerava mudanças reais e significativas. Se você olhar no verso 9, diz, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Havia na membresia daquela igreja gente mudada de verdade, gente transformada de verdade. Aquela igreja era a igreja de crentes transformados, não era de crentes amansados, não era de crentes educados para seguir o evangelho. Aquela igreja era uma igreja composta de membros verdadeiramente transformados pelo poder do evangelho, não de gente interessada ou admirada com as virtudes do evangelho,
mas de gente que havia experimentado o poder de Deus em suas vidas. Transformação real e radical do caráter, da maneira de pensar, sentir, agir, falar. Foram modificados verdadeiramente. E isso fazia daquela igreja referencial para outras igrejas. Agora, quando a gente olha para esse texto, verso 10, inclusive, 9 e 10, a gente vai perceber que não houve apenas mudança de vida naquela igreja. Houve também dedicação e serviço ao Deus vivo. É só você olhar a parte última do verso de número 10. Eles abandonaram os ídolos, se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. E não apenas isso, mas viviam novamente aqui. Eles procuravam manter viva a expectativa da vinda iminente de Jesus. Novamente existe isso no verso 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Essa é a igreja de Tessalônica, apenas no capítulo 1. Que igreja fantástica! Que igreja fantástica, meus irmãos! É a igreja que todos nós gostaríamos de fazer parte. Um tipo de fé que fez saltar os olhos de Paulo, um tipo de amor que era compartilhado, que aqueceu o coração de Paulo, e esse nutrir da expectativa pela vinda de Cristo que não parava, que não cessava, empolgava Paulo, porque deixava os crentes sempre em alerta. Eles sabiam: não posso fazer nenhuma negociata, porque se eu fizer, Jesus pode vir e eu vou ficar. Não, eu não posso me imiscuir com o que não presta, porque se eu fizer isso, Jesus virá e eu vou ficar. Não, eu não posso abrigar no meu coração nenhum ídolo pessoal. Se eu fizer isso, Jesus vai voltar e eu não vou subir com ele. Eu quero é Jesus, eu não quero as coisas daqui, eu não quero as glórias daqui, eu não quero as vitórias daqui, eu não quero o conforto daqui, eu não quero a tranquilidade, a falsa tranquilidade daqui, eu quero é Jesus, eu quero o céu. E por isso eles viviam permanentemente essa gloriosa expectativa pela vinda do Senhor. Que Deus nos ajude a não somente encarnar essas virtudes da igreja de Tessalônica, mas por outro lado também colocar isso em prática, tornar evidente a fé e o amor do Senhor e viver permanentemente a expectativa da vinda de Cristo, para que a gente também possa se tornar, dentro em pouco, referenciais de fé, de amor, de poder e graça para o povo dessa cidade. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos conduza a esse tipo de realidade. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao irmão Guido que nos dirija a Deus nessa palavra de oração, pedindo ao Senhor que nos ajude a viver essa realidade, a reproduzir essas virtudes, para que o nome do Senhor na vida da gente e através da vida da gente seja permanentemente glorificado. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, ajuda-nos, oh Deus.
Oh, Deus. Sim, meu Deus. Oh, meu Deus, nos ajuda. E assim seja. Oh, meu Deus, me ajuda. Sim, meu Deus. Oh, meu Deus, ajuda-nos. É verdade, Deus. Glória ao teu nome por isso, meu Senhor. Oh, Deus. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Oh, Deus, faz isso na vida da gente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Oh, Deus, ajuda-nos por Jesus. Oh, Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos. Tem misericórdia da gente. Tem misericórdia da gente, ajuda-nos. Oh, Jesus, Pai, ajuda-nos em tudo. Envolve-nos com a tua graça, poder e misericórdia. Toca-nos, meu amado, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Pai, que está em seus lares. Oh, Jesus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim, meus irmãos, estamos dando por concluído o culto da noite. Deus esteja abençoando a vida de cada irmão, em nome de Jesus. Tenha uma noite tranquila e um dia de amanhã rico na presença do Senhor.